Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 1. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que o ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje com essa palavra? Que Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, é esse Rei que veio com a justiça para nos salvar. Ele está ali de braço aberto, esperando cada um a buscar a tua presença, a confiar na sua palavra. Porque cada palavra que ele tem dito para você é a palavra que vai se cumprir na sua vida terrena. E sim, se você guardar e for fiel até o final na presença dele, louvando, adorando ele como único Salvador, acreditando, confiando, tendo uma vida segundo a vontade dele, você vai ser merecedor da coroa da vida. E aqui ele está dizendo aqui, ó, eis aqui reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade. Você está passando por luta, você está passando por dificuldade. Então pare de enfrentar com a força do seu braço. Você já tentou fazer de tudo. Você já tentou de várias formas. Ali, seja no seu trabalho, seja no seu comércio, na sua empresa, você está indo contra o vento, você está indo contra a tempestade, você está querendo agir da sua maneira. Porque você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para as dificuldades, você está olhando para a situação que vivemos hoje nesse mundo, nesse país, a escassez, a miséria. Você que está desempregado, você está perdendo a esperança. E o Senhor fala com essa palavra: entrega a tua vida para o Senhor, confia, porque Ele é o refúgio na tempestade. Ele é o refúgio, o esconderijo contra o vento. Por que você está sofrendo? Porque você vai na força do seu braço. Você até confia no Senhor, você entrega a sua vida para o Senhor, mas na hora de tomar decisões, você não busca no Senhor uma direção. Você está indo conforme a circunstância, conforme o que você acredita, o que você aprendeu. Mas o Senhor está dizendo, Ele é o refúgio. É Ele que você tem que confiar. É nele que você tem que buscar. Porque ele diz mais aqui, ó. Como o ribeiro de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que o ouvem estarão atentos. Você está vendo? Você está olhando para trás, porque você não confia 100% no Senhor. E Ele está dizendo para você, confia nele. Confie em Jesus Cristo, porque Ele vai mudar a tua história. Ele não está colocando fantasia, Ele não está colocando mentira, ilusão, esperança vã, porque quem coloca isso no teu coração é o mundo, e você sabe disso. Ele está te colocando a certeza, a confiança que Ele vai transformar a tua vida. Mas para isso é necessário você confiar nele. E o confiar em Deus, entenda algo, o confiar em Deus não é a mesma coisa que nós aprendemos nesse mundo. Nós confiamos desconfiando. Não, é confiar 100%, entregar e repousar no Senhor. É pedir para Ele a direção, Ele mostrar a direção, e que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Entenda algo.
Jesus Cristo não muda o teu interior se você não quiser. Deus não abençoa a sua vida se você não quiser. Ele sabe as lutas que você está enfrentando, mas se você não pedir, não buscar, Ele não tem como fazer, porque é o livre-arbítrio. Como o impossível vai chegar na sua vida se você acredita só no possível? Como pode você dizer que tem fé no Senhor, mas na hora das lutas, das dificuldades, você vai na força do seu braço e não confia no Senhor? Porque os seus olhos verão, porque você vai ver para frente. Quem vive no Senhor olha para frente. Os olhos vê para frente e não vê para trás. Quem confia no Senhor não fica voltando no passado. Quem confia no Senhor busca o Senhor, tem compromisso com o Senhor de oração, de ler a Bíblia, de conhecer a Ele. Entenda algo. Como que você quer conhecer Jesus Cristo se você não lê a Bíblia? Como você quer conhecer Jesus Cristo? Como você quer conhecer, ter uma intimidade com Deus se você não ora? Se você não tem um compromisso reservado para Ele? Como que você fala que ama a Deus, sendo que você desconfia das promessas dele? Você maltrata um irmão, você não estende a mão para o necessitado, que é a imagem e semelhança de Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E aquele você diz que ama a Deus, mas você despreza o teu irmão que vê. Como que você pode falar que ama a Deus que você não vê? Mentiroso tu és. Assim diz a palavra em João, 1 João. Então é necessário você buscar a presença do Senhor, é necessário você mudar o seu coração, a tua fé não tem que ser uma fé falada, mas ela tem que ser uma fé transformada dentro de você. Não é fé de sentimento, de emoção, é convicção. A mesma certeza que você vai despertar no dia de hoje, no dia de amanhã, essa mesma certeza tem que ser enraizada de você, a fé em Jesus Cristo, que Ele é contigo, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que você não vai ficar olhando para trás, mas você vai ficar atento à voz do Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida, como ele diz aqui, ó. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E você está atento à voz do Senhor? Analisa. Essa palavra o Senhor está falando contigo, você está ouvindo, você está aprendendo, você vai colocar em prática, confiar no Senhor. Sai desse marasmo que você está, sai dessa turbulação que você está, dessa luta que você está. Entrega sua vida, suas dificuldades, confia no Senhor, não olha para trás. Porque como que você dirige um carro indo para frente e olhando pelo retrovisor? Você não tem como andar, você não tem como dirigir. Tem que estar atento olhando para frente, porque o passado você não muda, mas o presente você muda, porque você vai mudar o futuro. A tua atitude hoje é o resultado para amanhã. Então saia do teu passado, esquece o que você perdeu, o que você ganhou, o que você queria, o que você, não sei, o que você desejava, esquece. Confia no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, porque chegou o seu tempo de buscar e adorar o Senhor e confiar nele. Chegou o seu tempo de uma mudança, então receba essa mudança em Cristo Jesus. Como ele está dizendo aqui, ó, é o Rei da Justiça. Ele veio para te salvar, veio para me salvar, veio salvar todos aqueles que crê nele. Ele diz mais, ó, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Está vendo? Nós fomos imprudentes até hoje, e o Senhor está falando que vai nos dar sabedoria. Você que tinha vergonha, você que tinha medo, você que não falava nada, Ele vai fazer você falar. Então comece a tomar tua posição em Cristo Jesus, para de ficar se lamentando, para ficar se murmurando, questionando, se colocando para baixo, que Jesus Cristo te escolheu. Jesus Cristo veio para você e Ele está dizendo para ti, porque Ele é contigo. Mas para isso é necessário você ter um compromisso com Ele, é necessário você entregar 100% sua vida para o Senhor.
Você diz assim: "Ah, pastor, eu entreguei, eu confio, vou na igreja, eu busco, eu faço, aconteço", mas e teu coração quando você está nas dificuldades? A nossa a nossa, vamos falar assim, a nossa temperança, o nosso guia para saber como está a nossa fé é na hora das lutas, na horas das dificuldades, na hora que arrancam algo de nós, que nos abala, seja na alegria, seja na saúde, seja o que for. Ali é a hora de você testar a tua fé. Como que você está se comportando? Você está passando por luta hoje, você está murmurando, questionando, reclamando, pensando em desistir, desanimado. É essa a tua fé que na hora da alegria, da paz, você fala que você glorifica a Deus, que você é fiel, que você ama a Deus, mas na hora da dificuldade você quer largar Ele porque Ele não colocou o que você quer, os teus desejos? Onde está a sua prudência? Onde está o teu amor com Ele, que você fala que ama Ele, que Ele é o único na sua vida? Na hora da dificuldade é a hora que nós vemos que nós somos verdadeiros adoradores. É na hora da dificuldade que nós temos que agir a nossa fé, na certeza e na confiança e continuar caminhando, mesmo que aparentemente nós estamos sozinhos, mas nós vamos vencer em Cristo Jesus, porque Ele está conosco. Então comece a levantar a sua cabeça, comece a mudar o seu modo de pensar. Porque como ele diz aqui, ó, e o coração dos prudentes entenderá a sabedoria. Então comece a ser prudente, porque você é prudente, porque o Espírito do Senhor está contigo. Mas é nessa hora da luta que você está enfrentando, que é a hora que você testa a sua fé. É por isso que vem situações difíceis na nossa vida, porque é nessa hora que nós temos que enfrentar, é nessa hora que nós não temos que agir com a força do nosso braço, não, mas sim é na força da fé, da confiança da palavra, é buscar o Senhor, é orar, é jejuar, é clamar, buscar a direção dele, e a direção que ele fizer, que ele vai dar, é a direção que nós temos que tomar. E 99%, põe isso no teu coração, 99,99%, a direção que Deus dá é uma direção completamente diferente de que nós estamos acostumados e que nós achamos que tem que ser. Ela é completamente diferente. Sabe por quê? Para que nós possamos reconhecer e o mundo que está ao nosso derredor ver que o Deus do impossível fez o possível acontecer e nós vamos reconhecer que é Ele e glorificamos o nome dele. Está buscando pela tua vida sentimental, você está buscando pelo relacionamento, pelo casamento, pela família, pela vida financeira, pela saúde, seja qual for o motivo que você está passando luta e está buscando no Senhor uma resposta, a resposta está aí. Anda com o seu coração prudente e entenderá a sabedoria. Confia no Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, porque foi Ele que te chamou. E Ele te chamou, e Ele não vai te abandonar, porque Ele te chamou nas horas das dificuldades. E Ele te diz aqui, ó, vamos lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro ponto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele está chamando você. Ele me chamou. Só que ele falou o quê? Quando você foi para os pés do Senhor, você estava cansado, você estava oprimido, e hoje você está a mesma coisa. E o que ele está falando? E eu vos aliviarei. Você está esperando, você vai continuar sofrendo, mesmo conhecendo a Deus como você diz que conhece, mesmo confiando em Deus como você diz que confia. Mesmo falando que tem fé, que ora, que jejua, que busca, mas não entende porque tua vida não muda, mesmo assim você ainda está duvidando da presença do Senhor, porque foi Ele que fez essa promessa e está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Você comece a tomar o jugo de Jesus, sai do jugo do mundo. O que você está passando, essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa sensação de carregada, é o jugo do mundo que está em você ainda, porque você não entregou 100% sua vida para o Senhor. Você acredita que entregou, mas você não entregou como foi falado. A fé verdadeira, quando nós conhecemos que nós temos a fé verdadeira em Cristo, é na hora das dificuldades, das lutas que nós estamos enfrentando. Se você murmura, questiona, reclama, esmurece, tua fé não é nada. Você estava com ilusão. Agora, quando você está passando por luta, por dificuldade, você levanta a cabeça, ora mais, jejua mais, busca a presença do Senhor, e ali você se fortifica. Essa é a fé verdadeira. Aí você está aprendendo no Senhor. Aí você está pegando o jugo do Senhor. Por quê? Porque Ele é leve, Ele vai te dar uma transformação, uma calma, uma serenidade, e você vai entender que quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, tudo Ele fará. Por isso que ele diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Essa palavra no teu coração, viva essa palavra. E Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aí, você está aprendendo no Senhor? Se você aprende no Senhor, você coloca a fé, a palavra em prática. Se você não coloca a palavra em prática, então você não está aprendendo no Senhor. Você está aprendendo o que o homem fala, mas não o que o Espírito Santo quer falar contigo. Como ele está falando nessa palavra de hoje. Ele diz aqui, ó: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até quando você vai carregar esse fardo, acreditando que você está com Jesus? Até quando ele está dizendo para você: entrega, confia, porque ele vai dar o verdadeiro fardo para ti. Mas para isso você tem que querer. Querer é mudança, querer é transformação. Então deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Não fique esperando que ele vai fazer algo para você, sendo que você não toma atitude para querer fazer. Não fique esperando uma mudança do Espírito Santo na sua vida, sendo que você não se esforça para mudar. Então comece a tomar atitude, porque é a sua atitude que vai fazer a diferença. Enquanto você está sofrendo, murmurando, questionando, desanimado, desanimada com a luta que você está enfrentando, começa a reverter isso e começa a buscar no Senhor entendimento e sabedoria, que aí Ele vai te dar e você vai ver que o dia de hoje vai ser um dia que você nunca teve igual, de paz, de prosperidade, de saúde, de abundância e principalmente de felicidade, de mansidão e temperança. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.